E aí, galera, eu sou Humberto Marinho e esse aqui é a Política da Zoeira. No programa de hoje, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, fazer uma é previsão que fala? Uma profecia. Profecia, isso aí Profecia mesmo, divina. profecia. Lula vai ganhar a eleição e depois vai sofrer impeachment. E a segunda coisa é apontar todas as cagadas do governo PT cronologicamente desde o começo. Aê! Aê, caralho. Lula lá, com sinceridade, Lula lá, meu primeiro voto pra você, pra fazer crescer sei lá o que, brilha nossa estrela, Lula lá, no meio da cadeia, Lula lá. Meu Deus do céu. Então, assim, ó, primeira coisa que eu gostaria de falar é a principal coisa, é a mais óbvia. Lula não tem a menor condição de governar. Porque vai vendo. No passado, ele assumiu a presidência de um governo que já tinha estabilizado a moeda, tinha um plano econômico, tinha um economista que cuidou de tudo isso daí, tava às mil maravilhas, a moeda estava estável, forte, e aí ele só sentou e deixou tocar. Só que agora, nesse momento, a gente está pegando um país ferrado, de um governo quebrado, de um camarada que ficou aí vários anos, 30 anos sem fazer nada, sem trabalhar, assumiu a presidência, não fez nada que preste, não tinha um plano de governo, não tinha nada. Esse Lula de hoje é igual, meu amigo, não é diferente não. Ele não tem sequer um plano de governo, o plano dele é ganhar a eleição. O Lula ganhando a eleição, ele não vai ter como fazer nada. Por quê? Primeiro que ele não sabe e segundo que ele não tem. E terceiro que o PL, o partido do Bolsonaro, é PL essa bosta hoje em dia? Não sei, esse maluco aí tava tretando aí, queria trocar de partido, sei lá o que ele acabou fazendo, não Tretou até acompanhei. com a minha sogra. Eu não acompanhei, então não sei, não vou nem mentir, mas eu acho que ainda é o mesmo partido que ganhou vários cargos lá na Assembleia, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então ali o presidente não vai ter como fazer nada, não vai ter como operar, não vai ter como articular, não vai ter como os projetos dele passar, porque ele não tem base para poder atuar. Então o ciclo de poder do Partido dos Trabalhadores no Brasil durou 698 semanas e 5 dias. Desde a posse do Lula em janeiro de 2003 até o afastamento da Dilma em maio de 2016. E nesse período, os escândalos de corrupção somaram mais de 47 bilhões de reais. Logo nos primeiros 6 meses de gestão, o governo enfrentou uma pancada que foi o quê? Enviar dinheiro para paraísos fiscais, e aí nisso ele entrou na CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, a primeira, foi instalada em junho de 2003. Também em junho veio à tona o esquema de corrupção no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, um desvio de 32 milhões de dinheiro que era destinado a construções de estradas. E o alvo da denúncia foi o ministro dos Transportes daquele governo, PT, né? Em setembro desse ano, outra ministra se lascou. A ministra responsável pelo sistema de assistência e promoção de bem-estar social foi denunciada por estar usando dinheiro para custear passagens e hospedagem a ela em Nova York, com dinheiro público nosso. Ao todo, foram 19 mil reais e a ministra acabou pedindo demissão do cargo. Foi no início de 2004 que surgiu as primeiras evidências do mensalão, que era pegar dinheiro público e usar para pagar parlamentares para que eles aprovassem as propostas petistas no Congresso. O articulador do mensalão foi o ministro José Dirceu. Aponta-se que o desvio foi de 200 milhões e no ano seguinte, 2005, José Dirceu deu linha na pipa. Em 2005, no mês de julho, chegou ao auge público o escândalo envolvendo o ministro Romero Jucá, que trabalhava na Previdência, que fez empréstimo de 18 milhões em bancos públicos, usando como garantia 7 fazendas
não tenho dedo suficiente, que não existiam. Na mesma época, estourou um esquema de corrupção que foi apurado na CPI dos bingos, que detectou o desvio de 7 milhões de dinheiro público para políticos e empresários. O grande caso de corrupção, em 2006, foi o do ministro das Comunicações, com respingos no mensalão, e também apurou o desvio de 11 milhões de dinheiro dos fundos de pensão dos funcionários públicos. Esse dinheiro aí, eu tenho certeza que era da galerinha dos Correios, porque eu trabalhava lá nos Correios e a gente acompanhou em tempo real o dinheiro dos fundos lá de pensão da galerinha indo para o ralo. Em 2007, Lula iniciou seu segundo mandato e na pasta do trabalho foi identificada corrupção, foi descoberta uma fraude envolvendo ONGs, de dinheiros destinados a programas de desempregados e nessa fraude o ministro do Trabalho rodou. Em 2008, a ministra da Igualdade Racial também rodou porque foi descoberto que ela usou o cartão corporativo no valor de 171 mil para despesas pessoais. Por que você sempre está fumando? Em 2009, para serem beneficiados com incentivos fiscais, as montadoras de veículos desembolsaram 36 milhões em propinas para que o governo editasse a medida provisória 471. Essa medida provisória gerou um prejuízo de 1,3 bilhões em impostos. Por quê? Porque o governo deixou de arrecadar impostos, dando incentivos a essas montadoras. Governo Dilma. Mesmo com todas essas denúncias de corrupção, o presidente Lula conseguiu emplacar a eleição da presidente Dilma. Não é presidenta, amigos, isso não existe, é presidente Dilma. Entendeu? Foda-se o que você acha também, é presidente, não é? Então, o que teve um lado bom foi o seguinte: a presidente Dilma simplesmente demitia esses ministros de imediato quando constatado que eles estavam envolvidos em corrupção. A lista desses ministros já vinha do governo Lula e ela não poupou esforço para mandar essa galera embora. Pelo menos isso daí ela fez decentemente. Você derrubou a cerveja aí no meu De estúdio? novo. Porra, mano. Eu tava soltando balão galinha. Então isso aqui eu vou ter que ler, ó. Foram demitidos Antônio Palocci, da Casa Civil, Alfredo, parece bagulho de Harry Potter, né? Alfredo. Quem é Alfredo? Alfredo Nascimento, dos Transportes, Pedro Novaes, do Turismo, Orlando Silva, dos Esportes, Nelson Jobim, da Defesa e Wagner Rosa, da Agricultura. Então a tia passou a faca, isso daí não dá pra culpar ela não, só se você for parcial. Engraçado que minha avó não transou com nenhum desses. Em 2013, o líder da Câmara, Arlindo Chinaglia, foi acusado de desvio de dinheiro que chegava a 1,3 bilhões. Esse mesmo dinheiro foi enviado para empresas que financiaram a campanha do PT. Só que aí teve um problema. Desde 2014, o governo Desde 2014, o governo Dilma foi acusado de estar envolvido em corrupções relacionadas à Petrobras. O esquema foi descoberto na Operação Lava Jato e deve ter gerado um desvio de 42 bilhões, segundo a Polícia Federal. A Procuradoria da República afirma em nova denúncia que Luiz Inácio Lula da Silva capitaneou um estrondoso esquema de corrupção. Para o Ministério Público Federal, o petista foi o maior responsável pela consolidação, desenvolvimento e operação do grande esquema de corrupção revelado pela Lava Jato. Lula beneficiou-se de forma econômica direta porque ele recebia propina para financiar a campanha eleitoral e repassar também para todos os partidos que estavam envolvidos. Com isso, tornou-se forte o bastante para haver a aprovação da maioria dos seus interesses perante as casas legislativas e propiciar a permanência no poder do seu partido mediante a injeção de propinas nas campanhas eleitorais. Então, o que está fazendo, Machado? Não sei. Nessa denúncia aí, a CPI mirou
nos contratos de 8 projetos entre a Odebrecht e a Petrobras. 8 projetos desses daí estavam suspeitos de corrupção e provas concretas de que o nosso ex-presidente e atual concorrente ao cargo estava envolvido diretamente, pois ele se beneficiava desses rolês aí todo. Então a acusação aponta que nesse rolê todo, nesse esquema todo de corrupção, estavam envolvidos Lula, Antônio Palocci e José Dirceu. Depois, Antônio Palocci assinou um contrato com o Ministério Público de delação premiada. E ele caguetou a galerinha dizendo o seguinte: o ex-presidente Lula indicou um chefe da Petrobras para garantir sustento ao sistema de licitudes naquela empresa e desviar dinheiro para a campanha. Essa daí é uma afirmação que consta nos autos. Vocês que se virem para ler. Por que você está fazendo assim? Se virem pra ler. Também Palocci afirma que Lula usou o esquema de corrupção voltado para o pré-sal, a Petrobras, né, no caso, extração do pré-sal, para garantir dinheiro para o seu partido e para as campanhas políticas. As 2 campanhas políticas da Dilma Rousseff para a presidência custaram 1,4 bilhões de reais, muito mais do que foi declarado naquele momento. E nisso, Antônio Palocci, mesmo com delação premiada, foi condenado a pagar 35,7 milhões de reais pelos prejuízos que ele causou. E nisso, o ex-ministro afirmou que 900 das 1.000 medidas provisórias editadas durante o governo petista tinham propinas envolvidas. Segundo ele, eram corriqueiras as práticas de venda de emendas legislativas. Também teve o fato de Palocci alegar que as campanhas presidenciais de Lula e Dilma não correspondiam de fato aos valores gastos. Esses valores eram declarados ao Tribunal Eleitoral Supremo, né? E só que eram bem maiores do que quais os valores alegados. E findou que Palocci está preso desde 2016, acusado de corrupção passiva e pegou uma pena de 12 anos por tudo isso daí. Assaltinho? O que é assaltinho? Um assaltinho, tipo, se você tá com o seu carro parado no farol, a gente pode fazer um assaltinho pra comprar uma cerveja com dinheiro. Teve isso também. Lula declarou publicamente aí, ó, que na moral o carinha pode chegar e fazer um assaltinho pra roubar o dinheirinho pra comprar cerveja. Isso daí é um absurdo também pro camarada que quer ser eleito. Essa cerveja você roubou? Hein, ô miliante? Essa cerveja aí você roubou de alguém? É um assaltinho. Então agora vamos falar por que o governo do PT foi um dos governos mais medíocres da história. Muito diferente do que fala o presidente em debates e campanhas políticas, a gente tem os dados estatísticos que mostram esse fato. Por que você não continua? Por que você não continua? Então existe uma lenda no Brasil que ela foi repetida por várias vezes, de que o PT fez um ótimo e excelente governo. Só que como eu estava dizendo, as estatísticas, os dados técnicos e dados financeiros apontam para um rumo diferente. Em primeiro lugar, tudo que o PT afirma que ele fez, que ele garantiu, que ele conseguiu, já vinha acontecendo desde governos anteriores. E eu vou falar para vocês. Aqueles índios. Crescente é o carinha que fazia umas mágicas, né? Ai, caralho. Ó, é comum nos grupos aí de apoiadores do petista, né? Luiz Inácio Lula da Silva, que está fazendo. Punheteiro. Eles alardarem a 4 ventos que nunca antes da história do Brasil houve um governo que teve mais crescimento econômico. Então, dentre os dados colhidos, eles apontam que o presidente Lula, na sua gestão, ele está em 19º dos 30 presidentes que exerceram poder no Brasil. Esse é o ranking que o PT e o petista alcançaram. Dilma, então, teve a terceira pior performance, vencendo apenas Fernando Collor e Floriano Peixoto. Esses dados eu tirei de um trabalho feito do Instituto de Economia da UFRJ, que apontam que 90% da queda brutal do PIB
no governo da Dilma, deve-se a falhas de gestão governamentais. A PUC-Rio produziu uma série de estudos denominados Panorama. Entre essas séries de estudos consta um artigo denominado Renda e Produtividade nas últimas décadas. E esse relatório demonstra, de modo insofismável, que o Brasil é um país de renda que cresce pouco em relação aos outros países emergentes. No centro desse atraso relativo está a estagnação da produtividade, drenada pela má qualidade da infraestrutura, ambiente de negócios e pelo protecionismo comercial. Entre 1994 e 2016, o Brasil foi o que menos cresceu em comparação aos seus iguais. Em renda per capita, cresceu 31% e os outros países cresceram 154%. Você acha isso? Você não fala, né? Então, isso é um absurdo. Você crescer 34% enquanto os demais países crescem 154%. E um estudo feito pela PUC do Rio, intitulado A Década Perdida, aponta que, de 2003 a 2012, o Brasil cresceu insignificantemente perante a outros países emergentes. Então, ao outro grupo de comparação, cresceu, poupou e investiu menos que eles. Recebeu menos investimento indireto e aplicou menos valor investido na indústria. Teve mais inflação, perdeu competitividade e produtividade. Avançou menos em pesquisa e desenvolvimento e piorou a qualidade regulatória. Foi então pior ou igual a outros países comparados. Esses países que eu estou dizendo são os iguais, os em desenvolvimento. O Brasil ficou abaixo da média também em combate à miséria. Então, dados apontam que a miséria vem desacelerando desde a industrialização e isso daí chegou até o governo Lula. A primeira coisa que você deve saber em relação ao combate à miséria e da fome é que ela acontece em todo o mundo há várias décadas. E a segunda coisa que você precisa saber em relação ao combate à fome e à miséria é que eles já tinham trajetória decadente bem antes do governo do PT. E a terceira e última coisa que você precisa saber sobre o combate à fome e à miséria é que no período do governo do PT, o Brasil reduziu o número de pessoas beneficiadas em relação aos países emergentes, no período de governo do PT, Lula e Dilma. Outro ponto também, dos quais o governo petista se alegra em falar, é que o Brasil, durante os anos de governo do PT, foi medíocre em relação ao combate da desigualdade social. Nesse período, os 10% mais ricos do país aumentaram as suas riquezas de 54% para 55%, e os mais pobres, quando tinham 12% da participação financeira no mercado, acabaram caindo para 11%. 11%. Isso aí é o seu 11? Você Mas, tá mais louco que o Batman, né, mas tio? é isso que eu quero passar pro público. Tá bom, então. Tá tudo certo. Isso aqui não é um Aqui. vídeo técnico, se fosse chamaria TCC, né? É isso. Então, esse mesmo estudo aponta que de 2001 até 2015, o Brasil foi o país com maior concentração de riquezas no topo da pirâmide. E o mais louco é saber que em 2013 o IPEA constatou que 1/3 da desigualdade social eram promovidas pelas ações do próximo governo. Por que você fica fumando toda hora, velho? Porque 1/3 da sociedade fumava maconha, foi isso que você disse, não foi? Foi. É, então, Certeza é que exatamente foi. o que eu tô passando pra galera. Ô, galerinha, se vocês souberem aí de um carinha que sabe fazer umas interpretações de texto aí pra surdo e mudo, que eu não sei o nome disso aí não, Manda porque meu é vídeo. Libras, né? Se vocês souberem de um carinha que sabe fazer umas Libras, chama aí pra poder me ajudar, porque Manda esse isso cara aqui aqui tá pro Eike loucão. Batista que ele nunca usou droga na vida dele. A partir de 2014, então, o governo embarcou na pior recessão da história desse país, que jogou mais de 8 milhões de pessoas diretamente abaixo da linha da pobreza e destruiu milhões de empregos. Milhares de empresas fecharam
E o que mais se via aqui nesse país era a placa de Passa-se o Ponto, que é a empresa mais lucrativa que teve, né? Passa-se o Ponto, limitada. Preciso de padeiro. Toda semana tinha uma placa igual essa, né? Você Sempre tem, até hoje, Você né? vai lá no Libera Lima, tem uma padaria de esquina, tá escrito assim, preciso de padeiro, mas isso faz mais de 15 anos que tá lá, tipo. E aí, por causa da pedalada fiscal, a Dilma foi acusada de ter passado do orçamento em ordem de 60 bilhões de reais e por isso sofreu impeachment e foi deposta. É deposta que fala? Não tem. Só que tem uma parada aí que vocês não sabem, meus amigos. Por causa dessas cagadas do PT, o índice de mortalidade infantil aumentou nesse país. Por quê? Porque o Brasil não tinha mais dinheiro para investir nisso daí, certo? Por causa de problemas administrativos e governamentais, vemos historicamente sempre gente morrendo. Então, ó, presta atenção em quem vocês vão votar para presidente, porque eu tenho conhecimento suficiente para falar sem medo de errar que a má gestão leva mais dinheiro e causa mais mortes do que a corrupção. Não estou defendendo corrupto, só estou dizendo que a má gestão é pior que a corrupção. Isso é um fato. Pra gente que é do rolê de estudar, a gente sabe disso, é um fato. Então presta atenção no quem vocês vão votar, beleza? Beleza? Então, outra coisa, para a gente tentar finalizar esse vídeo que já está ficando grande, e último fato. Durante o governo petista, o Brasil se tornou um dos piores e mais perigosos lugares do mundo para se viver. Relatórios da OMS colocaram o Brasil entre o 9º país com maior número de homicídios. Dito tudo isso, concluímos então que o governo PT do passado e se eleito aqui no futuro, presente e futuro, é um governo que vai fomentar o aumento da corrupção, o atraso no setor industrial, vai gerar a perda de um período de prosperidade e vai atrasar a agenda de reformas. Vai causar a estagnação da produtividade do trabalhador e com certeza vai se aliar a ditaduras promíscuas da América Latina e de outros países, o que vai causar também um outro isolamento comercial. Resumindo, nessa eleição, tanto faz se ganhar direita ou esquerda, a gente tá lascado. Como faz lascado em importa? linguagem de mundo? Lascado? Se fodeu, vai ganhar barriguinha. Não, como faz lascado em linguagem de mundo, eles faz assim. É, tipo, Então aqui nesse canal você vai aprender como funciona a política no Brasil. Valeu? Valeu? Falou. vê se curte e compartilha. Já era. Ah, moleque, ficou da hora, velho. Não, demorou. Chega dessa porra. Obrigado, primo. Já me encheu o saco.